Olá, alunos. Espero que estejam todos bem. Essa aula é uma aula de revisão do que já foi dado em sala de aula, tá? Mas para ajudar vocês a justamente fixar tudo que é mais importante desse conteúdo, todos os conceitos aí, né, mais importantes. Afinal de contas, a gente não pode parar, né? Senão a gente perde tudo que já fez. Então, o Brasil Imperial, né, o período após a independência, que se deu em 1822 e vai até 1889. E ele começa pelo primeiro reinado, que é de 1822 a 1831. Nesse período, quem governou o Brasil foi o rei Dom Pedro I. Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, foi coroado como Dom Pedro I. Portugal não reconheceu a nossa independência inicialmente, mandou tropas para cá, para o Nordeste, para o Norte, principalmente, foram ali que ficaram concentradas as guerras. Duas mulheres se destacaram nessas guerras, Maria Quitéria, né, que ficou conhecida como a Joana d'Arc brasileira, e a Soror Joana Angélica, que dirigiu o convento da Lapa, em Salvador. Inclusive, a Joana Angélica ela morreu ao impedir os portugueses de entrarem no convento e matarem todos os soldados que estavam ali escondidos, né? Então, duas mulheres aí que se destacaram na independência. O Brasil conseguiu a sua independência mediante uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, era a moeda inglesa, a Inglaterra era o país mais rico da época. Essa indenização ela foi paga a Portugal. Bom, Portugal então reconheceu a nossa independência mediante esse pagamento, né, que era um pagamento bastante alto para a época. O Brasil não tinha esse dinheiro e foi buscar um empréstimo junto à Inglaterra, aos bancos ingleses, e por isso mesmo adquiriu a sua primeira dívida externa, que foi com a Inglaterra. Isso aprofundava a dependência econômica brasileira. Por exemplo, o Brasil não vai se industrializar mesmo com a independência, ele vai ficar dependente das importações da Inglaterra, né? Então, isso explica em boa parte o atraso industrial, né, que o Brasil ficou e tem até hoje, né? Porque depende das exportações externas. A gente vê que até, né, fabricar máscaras, EPIs nesse momento de pandemia é tão difícil, a gente tem que importar tudo, né? Então, esse atraso industrial do Brasil explica em parte isso. Dom Pedro, ele foi coroado com a promessa de obedecer uma Constituição. Constituição é o conjunto de leis fundamentais de um país. Quando existe uma Constituição, o governante não pode fazer o que ele quiser, ele deve obedecer essas leis fundamentais. Essa de 1823 particularmente desagradou muito Dom Pedro I. Ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque o voto era censitário. O que é voto censitário? É o voto por renda e dado pela quantidade de alqueires de mandioca plantado. Por que mandioca? Que coisa estranha. É porque a mandioca era a comida fundamental dos escravos nessa época. Então a lógica era: quanto mais alqueires plantados, mais escravos a pessoa tinha. Mas como se fazia para contar isso devia ser bastante complicado, né? Enfim. Mas o voto então era só para os mais ricos, para os proprietários de terra. E o Brasil teria três poderes: o executivo, de executar as leis, seria do Dom Pedro I, o legislativo do nosso Congresso, formado por deputados e senadores, e o judiciário de juízes e tribunais, ou seja, cada um dos três poderes com a sua autonomia. E era isso que preocupava Dom Pedro I, né? Afinal de contas, ele não queria obedecer ninguém, ele queria ter poderes totais, queria ser um rei absolutista. Então, lembrando o conceito de poder absoluto, né? Quando o rei tem poderes ilimitados em suas mãos, quando ele pode fazer as leis, pode julgar os crimes, mandar prender pessoas, não aceita absolutamente nenhuma limitação ao seu poder e muito menos oposição ao seu poder. Então, Dom Pedro, ele fechou a Assembleia Constituinte. Isso ficou conhecido como Noite da Agonia.
e ele impôs, outorgou a Constituição de 1824, que foi feita por pessoas de sua confiança. Na Constituição de 1824, novamente a gente tem o voto censitário. Quer dizer, ninguém queria que o povo votasse mesmo, né? Porque a maioria do povo brasileiro, 90% da população, era o quê? Pobre, né? Muito pobre. Não tinha essa renda para votar, nem os alqueires de mandioca e nem na de 1824, no mínimo 100 mil réis de renda anual. Dinheiro na época que dava para comprar uma casinha modesta, né? Então as pessoas não tinham essa renda, menos de 10% da população no Brasil imperial inteiro, durante todo esse período, né? De 1822 a 1889. Pouco mais de 3% da população podia votar, justamente por não ter a renda necessária. E lembrando que mulheres, né, não precisava nem falar, a tradição era não participar da política, né? Vivíamos aí um mundo patriarcal, que hoje a gente chama de machista, né? E as mulheres, né, pela tradição, não poderiam participar. Agora, o que muda nessa Constituição de 1824 é o poder moderador, um poder que dá tudo ao Dom Pedro I. Além dele ter o poder executivo, ele podia fechar o Congresso, ou seja, estava acima do legislativo, nomear juízes, estava acima do judiciário, então dava poderes totais ao Dom Pedro I. Ele se tornava aí um rei absolutista. O poder moderador, então, torna aí o Dom Pedro I um rei com esses poderes absolutos, e isso vai ser contestado, né? O principal movimento que contestou o poder de Dom Pedro foi a Confederação do Equador, em 1824, né? Ela aconteceu devido a essa imposição da Constituição de 1824, e tinha por objetivo separar Pernambuco, mas também outras províncias do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, do restante do Brasil, né? Então, essas províncias formaram a Confederação do Equador, porque estava na linha do Equador, e adotariam provisoriamente a Constituição da Colômbia, para depois ter a sua própria. Esta revolta ela teve a participação de grandes fazendeiros, também da classe média e dos mais pobres. Temos aí líderes como Cipriano Barata, né, que era um médico na época, jornalista também, que é um representante dessas camadas médias urbanas. E o Frei Caneca, que é um representante das camadas populares, né? Ele tem esse nome justamente porque o Frei Joaquim do Amor Divino vendia canecas para sobreviver quando era jovem, né? Então, ele é um representante aí das camadas mais baixas. Mas a revolta foi reprimida, né? Essa revolta aí que também tem como pano de fundo a crise do açúcar, né? Queda dos preços do açúcar no mercado externo. E muitos foram condenados, né? E o Frei Caneca, ele teve que ser fuzilado, porque o Carrasco se recusou a enforcar Frei Caneca. Tão popular que ele era, né? O Dom Pedro ele ficou muito desgastado com esse autoritarismo, essa repressão política à Confederação do Equador. Ele também aumentou muito a nossa dívida externa porque participou de conflitos externos, como, por exemplo, a Guerra da Cisplatina, que tratou da independência do Uruguai, e o Uruguai conseguiu a sua independência, então gastou dinheiro sem ter vitória, né? E também envolvimento em questões externas, né? O rei Dom Pedro I seria rei de Portugal, mas ele estava como rei do Brasil. Ele abdicou do trono português em favor da sua filha, Maria da Glória. O irmão do Dom Pedro tomou o poder em Portugal e o que ele fez? Mandou tropas do Brasil para interferir lá. Bom, isso fez ele perder o apoio da elite e do exército. Por quê? Porque ele estava mostrando que ele queria ser um rei do Brasil e de Portugal, e isso era uma ameaça seríssima à independência do Brasil. Então ele acabou se isolando no poder e acabou tendo que abdicar, né, desistir do trono em 1831 em favor do seu filho Dom Pedro II, que nessa época só tinha 5 aninhos de idade.